Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que nesta manhã Tu fales conosco. Apesar de mim, ó Deus, toca em meus lábios para transmitir a Tua palavra com simplicidade e graça. E pelo Teu Espírito toca em nossas mentes e corações para recebermos esta semente da Tua palavra e que esta semente frutifique para a glória do Teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos estudando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios e nestes 2 versículos lidos nós vamos dar sequência a este estudo, mas é bom sempre a gente lembrar que na carta Paulo responde àqueles que questionavam a sua autoridade apostólica. Seus acusadores diziam: como pode um servo de Deus sofrer da forma como este homem sofre? Um servo de Deus não pode sofrer tanto assim. Parece que nós estamos ouvindo o pensamento, a mentalidade que se faz presente em muitos arraiais evangélicos, que o cristão, que o sofrimento não é compatível com o cristão. Afinal de contas, dizem eles, nós nascemos para ser cauda, para ser cabeça e não cauda, né? Essa expressão ela é utilizada. Paulo, nesta carta e nessa passagem, nós vamos ver, desmente esta falácia, esse engano, essa mentira. Paulo, nesta carta, ele declara os sofrimentos que ele havia enfrentado por causa do Evangelho. Se você tiver condições de acompanhar comigo, no capítulo 11, verso 22, é dito assim: são hebreus estes que o acusavam, são hebreus, são israelitas, também eu, são da descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, eu ainda mais. E ele começa a citar a lista de sofrimentos que ele havia enfrentado e enfrentava por causa do Evangelho. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. E aqui uma passagem que muito fala comigo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39 açoites vezes 5, 295 açoites, muito cruel, mas foi o que ele recebeu. 3 vezes fui fustigado, flagelado com varas. Uma vez apedrejado, talvez ele estivesse mencionando a sua passagem na cidade de Listra, onde ele foi apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Mar agitado, ele passou a noite, talvez com aquela expectativa de ser tragado pelo mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, compatriotas,
em perigos entre os gentios, aqueles que não eram seus compatriotas, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas além tudo isso que ele falou, ele considera questões exteriores, porque ele diz aqui, além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. É interessante que as inverdades elas prosperam, né? E os coríntios estavam duvidando da honestidade do ministério do apóstolo Paulo, devido a essas acusações, de que ele não poderia ser servo do Senhor por sofrer tanto. As fake news, elas se espalham grandemente, né? Nós temos acompanhado isso no nosso país. Às vezes eu recebo certas postagens, eu acho assim tão absurdas, e como é que alguém é capaz de transmitir, dar sequência a essas postagens, que eu encontrei um site que é chamado boatos.org. Eu vou nesse boatos.org para confirmar, aí eu vejo que realmente é fake news e devolvo a postagem com a verdade, né? Aquilo que de fato está ocorrendo. Mas aqueles acusadores de Paulo depreciavam o seu ministério e isso estava ganhando força dentro da igreja. Ironicamente, Paulo até diz, no capítulo 3, verso 1, vocês precisam que eu apresente novamente carta de recomendação para vocês, acerca da minha idoneidade. As cartas de recomendação, elas eram dadas pelo concílio de Jerusalém para pregadores novos, para ministros novos e desconhecidos, para que a igreja tivesse confiança de recebê-los. E Paulo diz assim, ironicamente, vocês querem que eu também passe para vocês essas cartas de recomendação? Não basta o evangelho, como o evangelho atuou na vida de vocês, através do meu ministério. A carta que eu apresento para vocês, ela está gravada no coração de vocês, na transformação de vida que Jesus Cristo, que o Espírito de Deus fez através daquilo que eu preguei enquanto estive com vocês. Então Paulo enfrentava os sofrimentos do seu ministério, um sofrimento complicado, que é a dúvida quanto à idoneidade, a honestidade desse ministério. E na passagem Paulo então apresenta a causa. Ele mostra que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Ele apresenta a causa dos sofrimentos que nós enfrentamos e apresenta 2 propósitos. E nós vamos tentar ver isso rapidamente aqui na nossa passagem. Primeiro, a causa do sofrimento do cristão. É simples. Nós sofremos porque há uma identificação entre nós e Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação se transborda por meio de Cristo. Há uma identificação entre nós e Jesus Cristo. Os teólogos dizem que há uma união mística, uma união espiritual entre nós e Jesus. O apóstolo Paulo, falando dessa união, ele diz assim que nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. Nós somos batizados no sepultamento de Jesus Cristo. Nós não fomos mortos como Jesus na cruz. Nós não fomos sepultados como Jesus. Mas devido a essa união no batismo é como se nós fôssemos mortos e sepultados com Jesus. Assim como na ressurreição de Jesus, nós somos vivificados pelo poder do Espírito Santo, para andarmos em novidade de vida. Há uma ligação, de tal forma que as experiências de Jesus, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição servem de modelo
modelo para nós, servem de padrão para nós. Como Cristo sofreu, nós também sofremos. Como Cristo foi consolado, nós também somos consolados. Para fixarmos bem, não sei se é um melhor exemplo, mas enquanto eu estava meditando nesta passagem, me veio essa ideia, não é? Para entendermos melhor o que significa essa nossa união com Cristo, eu pensei na união conjugal, na natureza dos votos dos noivos, no casamento, não é? O casamento, que é essa cerimônia que celebra essa união. Nos votos, no momento da colocação da aliança, no dedo anelar, né? Os noivos fazem os votos, que eu prometo ser fiel, amá-lo, amá-la, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na saúde e na doença. De tal forma que eu já tive esse privilégio. Eu já experimentei momentos muito difíceis na minha vida. E eram momentos meus, situações que envolviam a minha vida. Mas a minha esposa estava do meu lado, chorando comigo. Não era relacionado a ela. Então, veja, existe esta união espiritual entre nós e Cristo. Aliás, há um princípio, um axioma, um postulado bíblico que Jesus declarou no Sermão do Monte. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram. E nós podemos interpretar esses que choram como aqueles que sofrem no Senhor. Aqueles que choram, porque serão, aqueles que sofrem no Senhor, porque serão consolados. Cristo sofreu dentro da vontade do Pai, mas Ele foi consolado. Como que Jesus foi consolado? Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, e hoje Ele está à destra do Pai, onde Ele governa todo o universo, onde Ele exerce domínio sobre o cosmos. Jesus sofreu e foi consolado. Por meio de Cristo, nós também somos consolados no sofrimento, como diz o versículo 5, né? Eu vou ler novamente, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E é interessante, assim como Cristo foi consolado nesta vida, e foi consolado após a sua ressurreição, o mesmo acontece conosco. Nós somos consolados no presente. Paulo diz aqui no versículo 3 que Deus é Deus de toda consolação. Ele está conosco no presente, no momento da nossa dificuldade. Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos encoraja para enfrentarmos e seguirmos a luta e seguirmos em frente. Ele nos encoraja no presente, mas há também uma previsão, uma promessa na realidade, muito mais que previsão, uma promessa de consolo futuro. Após a nossa morte, nós estaremos no céu com Jesus. Então nós pregamos um evangelho que inclui o sofrimento, porque Deus usa o sofrimento para cumprir os seus propósitos. E nessa passagem, Paulo fala de 2 propósitos para o sofrimento. O propósito externo, eu coloquei assim, como um propósito externo, porque vai na direção das pessoas, e um propósito interno, que tem a ver com a gente, o homem interior, é o trabalho de Deus no homem interior. Então vamos ao propósito externo primeiramente, sermos instrumentos do consolo de Deus. Nós sofremos, somos consolados por Deus, e Ele nos usa. Nós sofremos no Senhor, e Ele nos consola e depois nos usa para consolarmos outras pessoas. Vejamos isso aqui no início do versículo 6, 2 Coríntios 1,6, diz o texto: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Perceba que Paulo ele retoma esse assunto, porque ele já havia dito isso no versículo 4. Ele diz assim: é Deus, é Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação, em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então aquilo que ele havia dito no versículo 4, ele retoma no versículo 6, o que revela a importância desse assunto. Deus permite o nosso sofrimento, para que nós soframos na presença dEle, sejamos consolados por Ele, e na sequência sejamos usados como seus instrumentos de consolo. Há uma frase que eu acho muito interessante, diz assim: há questões na vida que só compreendemos sua profundidade após a experiência do sofrimento. Há questões na vida que nós só compreendemos sua profundidade após o sofrimento. Não me entendam mal, eu não tenho prazer na dor. Eu não tenho prazer na dor física, na dor psíquica, eu não sou masoquista. Mas o fato é, saber que Deus está conosco no momento da dor, que Ele nos consola, e depois Ele nos torna mais úteis para a glória do nome dEle, isso traz alento. De certa forma, é uma compensação da dor. Eu me recordo da experiência de Jó. A palavra de Deus diz no capítulo 1, verso 1 do livro de Jó, um livro muito interessante de ser lido. Quando você tiver uma possibilidade, leia o livro de Jó. No capítulo 1, verso 1, é dito que o Jó era um homem reto e temente a Deus. Um homem que se desviava do mal. No primeiro versículo do livro, ele era um homem que andava na presença de Deus. E Satanás disse para Deus: olha, ele só faz isso porque tu, Deus, o abençoas. Tira tudo o que ele tem e eu quero ver se ele vai, de fato, honrar o teu nome. E Deus permitiu que Satanás agisse contra Jó. Mas perceba, nós já comentamos isso, né, na mensagem da semana passada. Satanás, ele é criatura de Deus, e como criatura ele não faz tudo o que ele quer, ele só faz aquilo que Deus permite. O único independente, o único que tem controle sobre tudo e sobre todos é Deus. Então Deus, ele permitiu que Satanás atentasse contra a vida de Jó, mas até um certo limite. Disse para Satanás: não tire a sua vida. E Jó era um homem rico, perdeu tudo. Jó tinha 10 filhos, os filhos estavam reunidos num banquete, o teto da casa caiu, eles morreram todos. Jó era um homem saudável, e ele ficou doente. E finalmente, uma das questões que eu acho bem complicadas de lidar, Jó perdeu o respeito da esposa. A esposa lhe disse: olha a sua situação. A única coisa que lhe resta é amaldiçoar o teu Deus e morrer. Que dificuldade. Os amigos de Jó, aqueles amigos, né? Entre aspas, foram lá para consolá-lo, mas a palavra de consolo era assim: olha, você está passando por tudo isso porque você está em pecado, só pode ser. E Jó, a trama do livro menciona isso. Jó questiona Deus: Deus, por que o Senhor me permitiu viver para passar tudo isso? Por que o Senhor já não me matou logo após o nascimento, ou antes de eu nascer? Aí Deus se revela a Jó, mostra a ele os seus propósitos soberanos, para que Jó confiasse em Deus. E Jó, ele diz umas palavras que sempre eu guardo comigo. Ele diz assim, depois que ele teve essa experiência com Deus, o seu sofrimento, ele diz assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele diz uma palavra que para mim é muito interessante, para quem passa pelo sofrimento no Senhor. Ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Veja que o sofrimento, antes eu conhecia de ti, olha, ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas antes eu te conhecia de ouvir, era distante, mas agora eu contemplo o Senhor com os meus olhos.
Percebe essa aproximação que houve na vida do servo de Deus após ele passar pelo sofrimento. Agora, muitos há que no sofrimento não o aceitam e se revoltam. Existe essa realidade. Por isso, lembrem-se disso. O sofrimento é um grande teste para a nossa fé. O sofrimento é um teste para aquilo que cremos. Falando numa linguagem técnica, o sofrimento, ele revela a nossa teologia. Aquilo que nós cremos. Na dor, nós podemos perceber se a nossa teologia é boa ou não, pela maneira que nós lidamos com a dor, com o sofrimento. Se a revolta e a amargura crescem, criando raízes em nosso coração, é porque aquilo que nós cremos não é bom. Está distante do ensino da palavra de Deus. Por isso é importante nos voltarmos para a palavra de Deus, porque o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se nós estamos lidando mal com o sofrimento, é provável que nós estejamos distantes do ensino da palavra de Deus. Porque quando nós lemos as Escrituras, quando nós entendemos a mensagem da Escritura, a mensagem de salvação, de transformação, de consolo, de paz, de graça sobre as nossas vidas, então nós teremos mais forças para enfrentar as lutas no Senhor. E, finalmente, o propósito interno do sofrimento, Paulo menciona aqui no final do versículo 6. Eu vou ler todo o versículo novamente. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os sofrimentos. Quando que o consolo de Deus é eficaz na nossa vida durante o sofrimento? Quando nós passamos pelo sofrimento com paciência. E esse é o propósito interno do sofrimento, é nos fazer crescer em paciência. Ter paciência é ter o controle de si próprio, na adversidade ou na provocação. Você é provocado, o momento é totalmente adverso, mas você consegue se controlar. É muito amiga de domínio próprio a paciência. Então, ter paciência é o contrário de ser irascível. Uma pessoa que é irascível, que é agressiva, que é irritadiça. A paciência é o controle disso. E refletindo sobre essas ideias, eu me lembrei das palavras do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago diz, na sua carta, uma carta de 5 capítulos, e muito útil para a nossa vida prática. Tiago diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Tardio para perder o controle, tardio para se tornar impaciente. Então a paciência tem a ver com essa ideia, sermos tardios para nos irarmos. E Tiago continua dizendo, porque a ira do homem, a impaciência do homem, a agressividade, a sua irritação não promovem a justiça de Deus. A nossa impaciência não promoverá a justiça de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é santo, não vai produzir. A impaciência no sofrimento, na verdade, só nos prejudicará. A Bíblia fala que Deus libertou seu povo, Israel, do Egito.
pelo seu poder, não é? E Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. É interessante que a partir da 4ª praga, houve divisão do reino do Egito e da terra onde estava Israel. As pragas não atingiam mais a terra de Israel, atingiam a terra onde os egípcios se encontravam. Após a 10ª praga, nós conhecemos a história, a morte dos primogênitos, né? Faraó decidiu liberar o povo de Deus da escravidão, liberá-lo para ir adorar a Deus no deserto. Essa praga foi terrível, porque matou o primogênito de Faraó, os primogênitos dos oficiais de Faraó, os primogênitos dos servos, o primeiro filho, né? O primogênito dos servos dos egípcios, o primogênito do cativo na enxovia, diz o texto bíblico, do preso no calabouço. Até o preso que estava lá teve o primogênito, já não bastasse o sofrimento dele no calabouço, ainda teve o primogênito morto. Os primogênitos dos animais. Aí Faraó não aguentou mais, falou: não, pode ir embora, podem sair. E eles saíram. Só que daí Faraó se arrependeu, pegou o seu exército e foi atrás. Mas Deus pelejava por Israel. E o exército de Faraó não encontrava o acampamento de Israel, porque havia uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E essa coluna servia para iluminar o caminho do povo de Deus, mas prejudicava a visão de Faraó e seu exército. De tal forma que Moisés, nós conhecemos a história, o mar vermelho abriu-se, o povo passou pelo mar, e quando o povo chegou do outro lado da margem, as águas fecharam e estavam lá Faraó e seus exércitos, e todos morreram afogados. Essa história revela que Deus libertou o seu povo depois de 400 anos de escravidão. Libertou o seu povo dessa maneira tremenda, depois de 4 séculos de opressão. Mas no terceiro dia em que o povo estava no deserto, quando faltou água, o que eles fizeram? Depois dessas manifestações de poder de Deus na vida deles, o que eles fizeram? Começaram a questionar Moisés, questionar Deus, revelando sua total impaciência. 3 dias depois. Eu temo que nós sejamos exatamente assim. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, tem sido bondoso para nós, mas às vezes uma coisinha sem sair do lugar, e a gente fica irado, a gente fica impaciente. A paciência não é uma atitude passiva. A paciência é uma atitude ativa, de alguém que confia em Deus, no sofrimento e nos propósitos dele. Encerrando, quando nós ficarmos impacientes, quando sentirmos o desejo de expressar a nossa ira, olhemos para Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus é Deus de paciência, Romanos 15:5. Ele suporta o desprezo dos homens para com a sua lei, para com a sua pessoa. Através dos seus ministros, Deus manda advertências, chamando os homens ao arrependimento. Na época de Noé, Deus advertiu as pessoas por 120 anos, enquanto a arca estava sendo construída, e só depois veio o dilúvio. No Antigo Testamento, a palavra diz que desde antemanhã, Deus enviava os seus profetas, chamando os homens ao arrependimento. Deus é paciente. Deus é paciente. Ele nos trata com paciência. Peçamos a Ele, nas nossas orações, paciência, para enfrentarmos as lutas no Senhor. Nós somos cristãos, e assim como Cristo, nós vamos enfrentar sofrimentos. As pessoas também que não são cristãs, enfrentam também sofrimentos. Porém, assim como Cristo sofreu e foi consolado, nós também somos consolados. O nosso consolo não se restringe a esta vida.
mas alcança, se estende para o porvir. E Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Ele quer que nós tenhamos paciência no sofrimento, para experimentarmos para que o seu consolo seja eficaz. Né? E experimentando o consolo dele, nós sejamos usados para ser bênção na vida dos outros também. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra e nos ajude a confiar nele em todas as circunstâncias. Amém.